Olá, 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 como é que vocês estão? E aí, tudo beleza? Hoje nós vamos falar, tá? Deste livro aqui, Pachinko, olha só, da Min Jin Lee, tá vendo? Um livro maravilhoso, tá? E aqui eu vou falar um pouco da sinopse. Sunja foi salva da desonra por um sacrifício inimaginável. Na aleatoriedade do jogo da vida, sua decisão ressoará por um século e atravessará continentes, definindo o destino de 4 gerações. Vívido e envolvente, Pachinko é um grande tributo às pessoas que a história parece querer apagar. Bom, já deu para ver que maravilha que vai ser aqui essa nossa conversa de hoje. Preparado? Então pega aí um café, um chazinho e vamos aqui comigo? Ah, sim. Nós estamos falando aqui de um personagem, tá? Sunja, uma menina de 16 anos, que vai ser seduzida por um homem muito mais velho. A princípio, lá na Coreia, tá? Nós estamos falando de uma Coreia que não era dividida, não. Era uma Coreia unificada, não como hoje Coreia do Sul e Coreia do Norte, não. E a Coreia estava passando ali por um momento muito difícil, tá? Pelo domínio japonês. Então, eles estavam sofrendo, eles estavam passando muitas dificuldades. E nisso, nós vamos ter essa menina Sunja, que ela é filha, né, de uma dona de uma pensão. Ela é órfã e, portanto, ela é uma menina que a mãe manda no mercado, tal e coisa. E nessas idas e vindas do mercado, ela encontra um grupo de meninos que tenta, né, fazer mal para ela. Então, aparece o Hansu, um homem de mais de 30 anos, que, então, salva ela das garras daqueles meninos, daqueles homens, né? E aí, ela fica muito agradecida, eles começam a conversar e no princípio ele fala para ela das coisas que tem lá no Japão, das viagens que ele fez, né? As coisas que ele conheceu. E ela é uma menina extremamente simples, que nunca tinha tido contato com nada disso, e ela fica muito impressionada mesmo. Então, ele acaba também se ligando nela, que é uma menina extremamente jovem, inocente, né? A inocência dela faz com que ele sinta desejos, né, por ela. Então, ele acaba, sim, ela tendo uma relação com ele, e dessa relação, então, ela fica grávida. Como é que ela vai lidar com isso? Ela não sabe muito das histórias de Hansu, a não ser o que ele conta para ela, mas a partir daí ela conhece um outro Hansu, ou seja, um homem que ela diz: poxa, eu tô grávida, quando é que nós vamos casar? Quando é que você vai lá em casa pedir minha mão em casamento? Ele fala: não posso, eu já sou casada. Aí pronto, o mundo de Sunja caiu, despencou. Como assim você é casado? Olha, mas você tá grávida, então eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do bebê, eu vou te dar uma casa para você morar. Mas isso não traria o quê? A honra para ela. Ela poderia até ter uma casa para morar, ela poderia ter comida, mas ela não teria honra. E o filho dela seria sempre conhecido como uma criança bastarda, o filho da mãe solteira, esse estigma. Você imagina isso na década de 1940, 30, 40, como é que era o negócio? Se hoje é difícil, imagina naquela época. E nisso elas trabalhavam duramente. A vida de Sunja nunca foi fácil. Ela sempre foi uma mulher que arregaçava as mangas, né? Apesar de muito nova, e lutando pela vida. Aí ela conta para a mãe dela que ela tá grávida e tudo mais, né? E aí, como é que fica, né? Como é que fica essa história? Então, Sunja e a mãe recebem na pensão um homem chamado Baek Isaac, um pastor que chega lá extremamente adoentado, vítima de tuberculose, fraco, a ponto de morrer. E elas cuidam dele, chamam um médico, tal. E se não fosse isso, ele teria morrido. E Deus levanta pessoas mesmo para ajudar nesses momentos de dificuldade. E ele é um homem de Deus, né? Ele é um verdadeiro homem de Deus. E aí, ele escuta, né, essa dificuldade na vida de Sunja. E ele fala: olha, eu caso com ela, né? Então, veja só, um homem de Deus, ele nunca vai se preocupar com holofotes. Ele nunca vai se preocupar com prestígio. Ele não vai querer a glória para ele. Pelo contrário, o bom pastor, o que ele faz? Ele dá a vida pela ovelha. Ele lembra muito aí o profeta Oséias, né?
Então ele começa a falar com Sunja sobre Deus, ela aceita Deus e tudo mais, e enfim, ele casa com ela e eles vão morar no Japão na casa do irmão dele. Só que a situação da casa do irmão dele não é uma situação muito boa, eles vivem num lugar assim muito complicado, que não tem um saneamento básico, o esgoto corre a céu aberto, eles criam porco, porque o porco é o único animal que, além de ser mais barato, ainda por cima você tem a carne do porco, né? E ele não exige muitos cuidados, ele gosta daquele ambiente, tá tudo certo, né? E o irmão dele vive ali. Por quê? Porque os coreanos no Japão, eles são muito mais, assim, até bem pouco tempo atrás, tá? Eles eram muito estigmatizados, ou seja, eles não tinham oportunidade de um trabalho decente. Não tinham oportunidade de trabalhar em nada, a não ser se fosse para você lidar com comércio, venda de carne, você entende? Coisas assim que nenhum japonês queria fazer. Eu acho que pessoas que trabalham no exterior têm essa experiência, que muitas vezes as pessoas nativas daquele país, elas não gostam de fazer certos trabalhos duros que o imigrante faz, né? Que ele está disposto a fazer, ele quer crescer. E ali não era diferente com os coreanos, só que a questão da xenofobia é muito forte, muito pesada. E Baek Isaac é um homem de Deus. E o homem de Deus, tá? Ele vai deixar o que? Um grande legado. Então nasce o filho de Sunja, tá? Ele tá morando com o irmão e com a sua cunhada. Inclusive, o irmão e a cunhada dele não podem ter filhos, né? Então, aquela criança vai ser a alegria da casa. Depois disso, ele começa a criar o filho com preceitos e dogmas cristãos. Ele vai deixando exemplos, né? Grandes exemplos. Então, assim, a gente tem que entender que pecado é um negócio que é um legado que você pode deixar para sua família, é um legado muito ruim. Se você não se arrepender dos pecados, se a gente não se arrepende dos nossos pecados, se a gente não se volta para Deus, em Êxodo está dizendo lá que essa maldição aí vai até a quarta geração. Até a quarta geração. Então, coisas que hoje nós fazemos, que parecem ser inocentes, na realidade não são, não. Por quê? Porque hoje você está vendo pornografia, mas é só comigo, não pega nada. Hoje você está em adultério, não pega nada. Hoje você está sendo desonesto no seu trabalho, não pega nada. Tá entendendo? Se envolvendo com coisas erradas, né? E ainda tendo a coragem de dizer que é de Deus. E deixando um péssimo legado. Mas quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente muda a rota, nós mudamos, tá? Essa maldição que fica ali entranhada, grudada, feito um chiclete na nossa árvore genealógica. Então, tudo aquilo que a gente vem carregando dos nossos antepassados, a partir do momento que a gente se arrepende, para em nós. Não tem que estar nos filhos, não tem que ir para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, não. Certo? Porque a graça de Deus atinge até 1000 gerações. Olha, a bênção de Deus sempre é muito maior do que qualquer maldição. Por isso é importante que a gente se arrependa agora enquanto é tempo, né? Então, Baek Isaac, né, ele deixa esse legado, esse homem de Deus que está aqui nesse livro, deixa um legado, mesmo tendo uma perspectiva de vida tão curta. Por quê? Porque ele, então, é denunciado e vão dizer que como assim você não se prostra diante do imperador que era tido como verdadeiro Deus? Eu acho que na Bíblia a gente já viu muito isso daí, da gente querer, de certos líderes, né, reis e tudo mais, querer que a pessoa se prostre diante dele, né? E aí ele não se prostrou. Me lembra muito Daniel, né? Não se prostrou lá para a estátua, de jeito nenhum. E ainda orava, então ele orava. Então isso para o sistema ali era muito desafiador. Extremamente desafiador, ele foi preso injustamente, ele não fez nada, ele não cometeu nada demais. Mas aí Sunja fica sozinha, criando 2 filhos, porque ela já tem um outro bebê também, né? E aí, gente de Deus, como é que vai ser a vida? No princípio, o cunhado não quer deixar, mas ela fala, não, peraí, não temos condições de cuidar dessas crianças sozinho, você já está se matando aí em vários empregos, eu preciso trabalhar. E ela foi mesmo a contragosto do cunhado, mas ela foi trabalhar, porque ela era uma mulher de atitude, tá? Uma mulher firme e batalhadora. Então,
Por que que temos esse nome pachinko, né? No Japão ainda existe essas máquinas, tá? Essas máquinas que parecem muito o quê? Aquele pinball que a gente jogava, até vou deixar aqui uma imagem para vocês, desse jogo, né? É um jogo feito para a pessoa perder, né? É um jogo assim onde no começo estava na mão dos marginais, né? Da Yakuza japonesa. Então, como a oferta de emprego era muito escassa, as pessoas não iam morrer de fome. Mesmo você sendo honesto, vê Baekizaki honesto. Foi preso. As pessoas honestas também estavam sendo presas. Aí chegou num ponto que a pessoa falou: olha, quer saber? Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que dar um sustento para minha família. Aí, de certo modo, o patinco, os salões de patinco, né? Eles eram muito frequentados por japoneses. Então, fazer o japonês perder era uma certa espécie de vingança, entre aspas, né? Também dava uma sensação de você estar no controle de tudo. Até quando as pessoas se sentam ali na frente da máquina de patinco, elas têm aquela ilusão de que a vida delas pode mudar a partir de uma jogada, coisa que não acontece. Então é assim como é a vida. O diabo, ele está preparado para quê? É o patinco, né? Também está preparado para fazer a gente perder a nossa comunhão com Deus, perder a nossa família, perder os nossos filhos, né? Os nossos filhos ficarem perdidos aí. Esse é o patinco da vida, entende? Essa é a analogia que eu quero fazer. Então, assim, meio que depois eles acabaram se tornando o quê? Donos desses salões de patinco, né? Abrindo seus próprios salões. Então, a vida era injusta, muito injusta. Até bem pouco tempo atrás, eles ainda estavam sendo estigmatizados, sabe? Mas essa nova geração que está vindo agora, não quer, até a Coreia, né? Hoje em dia, com esse negócio de dorama e tudo mais, a Coreia meio que ficou no radar do Japão. Então, eles saem de férias, os japoneses, eles vão para a Coreia, coisa que não acontecia antigamente. Você entende? A única coisa que ficou devendo aí foi que o Japão nunca pediu perdão pelas atrocidades de guerra que eles fizeram, né, em relação aos coreanos. E isso ainda bate fundo lá no coração dos coreanos, né? Mas assim, então Patinco é um dos retratos mais puros e devastadores do que significa ser um homem de Deus. Ele não prega com barulho, ele prega com a vida, com o sacrifício e com a fidelidade silenciosa em meio à opressão. Mas é muito mais do que um simples casamento, ele é um ato heróico aos olhos do mundo. Mas, para assumir a vergonha de uma mulher grávida, abandonada, ele dá um nome, ele dá uma cobertura espiritual, uma dignidade que ela não tinha. Então, é totalmente diferente, gente. Um verdadeiro homem de Deus, ele se parece com Jesus. Jesus deu a vida por nós, para nos dar dignidade, para nos salvar, né? Assim é o homem de Deus. É um verdadeiro reflexo de Cristo. Então, ele não busca a honra para si, os holofotes para si, entende? Ele não quer pegar glória para ele mesmo, não. Assim como Cristo com a mulher, né? Do fluxo de sangue, por exemplo. Uma mulher que chegou se arrastando. Uma mulher doente, uma mulher que ninguém queria saber dela. E ele foi lá e honrou essa mulher. Diante de uma multidão. E às vezes Jesus fazia a mesma coisa tendo encontros com pessoas pessoalmente. Então, o Baekizaki, ele preferiu escolher a morte aqui na terra, mas garantiu a sua fidelidade no céu, a sua coroa de glória no céu. Então é muito fácil, gente, as pessoas quererem vestir uma máscara de homem de Deus, de mulher de Deus.
Mas o pecado dele ali atrás está gritando a plenos pulmões quem ele é na verdade. A quem ele está ou ela está enganando. E não existe honra no pecado. O pecado nunca morre na velhice. Ele precisa ser assassinado pelo arrependimento. Então a honra é sobre decidir o que é certo ser feito, tá? Mesmo quando ninguém está olhando e mesmo quando o preço a pagar é a própria vida. Quando o homem decide ser um verdadeiro homem de Deus, ele levanta um escudo espiritual sobre sua família. Ele deixa um legado para os filhos falarem: olha, meu pai foi um homem honrado, a minha mãe foi uma mulher honesta e honrada. Vai falar isso para os filhos vão falar para o neto. Entende? Porque a gente sempre quer deixar uma herança. A melhor herança que a gente deixa para os nossos filhos, o que é? A nossa atitude, o nosso exemplo e as nossas orações. A nossa poupança para os nossos filhos tem que ser orações, porque no momento certo que eles precisarem, essa oração vem assim, ó, né? A história fracassou conosco, mas não importa. Isso está escrito no livro. O mundo pode falhar, o sistema pode ser injusto, as circunstâncias podem ser terríveis, assim como foram com o Isaac lá na Coreia e no Japão ocupado. Mas o que importa é a nossa fidelidade com Deus. E Deus livrou Sunja de todas as maneiras, ela e os filhos, durante toda aquela guerra. E aí? Para homens e para mulheres, nós estamos sendo como Isaques? Homens que protegem e assumem responsabilidade sobre a sua família? O que nós estamos vendo hoje? Homens que deveriam estar protegendo as mulheres fazendo o quê? Fazendo o contrário. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Os homens abacaxi que a mulher não aguenta ficar com eles, que elas querem sair fora. Porque bate, porque são homens. Não são homens. Como que a pessoa quer fazer com que a outra fique com ele? Se ele é um péssimo marido, se ele fosse um ótimo marido, essa mulher iria querer deixar ele? Não, pelo contrário. Ela estaria falando para as outras: o meu marido é um homem de valor, meu marido isso, meu marido... Não. O que essas mulheres querem? Sair fora. E em vez desse homem estar protegendo a família, o que ele faz? Ele quer destruir a família. Porque quando ele destrói uma mãe, ele destrói toda uma geração. Os filhos ficam traumatizados, que vão criar filhos também traumatizados. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, esse chamado aqui é para uma quebra de ciclos, porque esse livro da Pachinko aqui, ele vai até outras gerações, tá? Vai para outras gerações. Então, são os filhos, depois são os netos dela. Tudo que vai acontecer. Então, eu não vou dar spoiler, você veja aí o livro, tá? Mas a gente tem que quebrar esse padrão, quebra esse ciclo. Vício, divórcio, ira, mentira, contenda. E declarar hoje: na minha posteridade esse pecado não toca. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem essa não, tá? O diabo que vai bater em outra freguesia. O homem de Deus, ele não joga com as regras do mundo. Ele vive pelas regras do reino de Deus. Entende? A gente tem que viver no mundo, você tem que trabalhar, você tem que estudar, né? Mas a gente também tem que se santificar. O que é ser santificado? É ser separado. Eu posso estar ali trabalhando no meio das pessoas, mas eu não estou absorvendo. Não sei o quê, vamos embora pro happy hour. Vamos tomar uma. Vamos sair com a fulana. Olha, tá dando bola pra você. Não. Isso é ser separado. Não é eu me isolar num canto e... Não. Você entende? É não jogar o jogo do mundo. E aí, você já assistiu ou leu Pachinko?
Se você não leu, eu convido mais uma vez, dá uma lida aqui que é muito legal. Eu não estou dizendo para você, mais uma vez, substituir a palavra de Deus. Imagina, a palavra de Deus é maravilhosa, tá? Não. Eu estou convidando você aqui para uma leitura. Você continua com a palavra de Deus, obviamente, tá? Mas uma leitura, uma reflexão. Aqui é uma reflexão acerca disso. Noah, ele é uma criança que parte o nosso coração, sabe? Porque ele é o filho primogênito de Sunja com o Hansu. O Hansu era um homem que era um Yakuza, entende? Péssimo exemplo, tá? Então, Noah, ele é uma criança que, por ele achar que o Isaac era pai dele, ele tem outras atitudes na vida. Ele é um menino que, ele é um brilhante estudioso, tá? Ele entra para a faculdade, mas quando ele fica sabendo de quem ele é filho, esse peso para ele fica insuportável, né? Porque ele é filho biológico de um mafioso. Então, quando ele descobre que seu sangue vem de um homem rico, poderoso, mas sem escrúpulo, o homem de ranço e corrupção, o mundo do Noah desmorona. Ele não consegue lidar com a verdade de que a sua origem é suja, é imunda. A vergonha do pecado do pai biológico pesa tanto nele que Noah foge de tudo e de todos. Ele se torna uma espécie de japonês, que até o nome ele dá um jeito de trocar. Ele quer apagar a identidade dele. Ele abandona a mãe que tanto o amava, muda de nome, né? Enfim, se esconde. A vergonha o aprisionou em uma mentira tão profunda que no final a única saída que ele encontrou para se livrar do seu sangue foi a própria morte. Você vê o que é pecado? O diabo usa a vergonha para te convencer de que o seu passado define o seu futuro. Você não é um Noah, tá bom? Noah tentou se limpar fugindo e mentindo. Mas ele esqueceu que o sangue do sacrifício na cruz do Calvário para nós era mais forte que o sangue da sua origem. É nesse sangue que nós somos lavados. Você não é um erro dos seus pais. A graça de Deus te dá uma nova identidade. Você não precisa buscar identidade nenhuma. Tá? Não precisa. Você não precisa apagar passado nenhum. Até quando você vai fugir de quem você é? É complicado. Aqui também a gente vê a aliança de Sunja com a sua cunhada. A palavra diz, né? Quando tem duas pessoas, se uma cai, a outra ajuda a outra a se levantar, né? É muito importante ter comunhão, fidelidade mútua. E como Deus coloca pessoas estrategicamente em nossas vidas para carregar o fardo conosco. Lembra quando Jesus estava levando uma cruz que não era nem para ele, aquela cruz era para Barrabás, né? Na realidade. E aí um homem ajudou ele, né? Um homem foi chamado lá, não queria muito, mas ajudou a carregar, né? Então aqui eram duas mulheres, dois mundos e uma mesma dor. É como Ruth e Noemi, né? As duas. Mulheres que decidiram que a dor de uma seria a dor da outra. A Bíblia diz, levem os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Deus não nos chamou para andar sozinhos no deserto, não. Tem muita gente hoje que está prestes a desistir, mas eles continuam de pé porque estão olhando para a sua força. A sua postura diante da crise é o que? A resiliência em meio ao luto ou à escassez. E serve de espelho para quem está do seu lado. Às vezes, a gente até pode estar servindo de espelho e nem está sabendo. Nossa, lá, ela tem tanto problema, ela está sempre sorrindo, né? Ela está sempre falando de Deus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. E a Sunja, tá? Elas eram pilar uma da outra, porque quando uma era forte, criada ali na dificuldade, a outra foi uma menina cuidada, né? Uma menina mais delicada, que via na Sunja uma força, numa época em que as mulheres estavam perdendo seus maridos, né? A guerra e a pobreza, que coisa pior do que isso? E elas se tornaram o quê? Uma só carne. Não como marido e mulher, lógico, mas entende? Elas não tinham o mesmo sangue, mas tinham a mesma aliança. Né? A gente precisa ver com quem a gente está fazendo nossas alianças também. Que pode ser uma aliança que te fortalece, mas também pode ser uma aliança
que te leva lá para baixo, tá? Então, hoje em dia, a cultura do eu me basto, meu corpo, minhas regras, está adoecendo toda uma geração. No deserto da vida, você não precisa de conexões rasas de internet. Você precisa de alguém que segure sua mão quando o seu mundo desabar. Você precisa ser a Sunja na vida de alguém e permitir que Deus envie uma Kyungi para caminhar com você. Quem caminha sozinho até chega mais rápido, mas quem caminha em aliança vai muito mais longe. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam refletir, né? Que vocês também consigam, né, ler esse livro. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Você pode comprar aí pelo link que eu deixo para você. Isso ajuda também, me ajuda muito, tá bom? E, enfim, né? A gente aprende muitas coisas, muitas coisas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, diz aí o que você achou dessa história. Deixa aí um comentário para mim, tá? Sobre essa história, tá? E um joinha se você puder. E se você quiser compartilhar, você compartilha com alguém, tá bom? Um grande beijo para as varoas e a paz do Senhor para os varões. E até a próxima, se Ele permitir, se Deus permitir, tá ok? Bye!